Yes, we can. I have a dream. Porque o senhor é um padre de festa junina. Candidato, a senhora tem enfatizado na sua campanha? E não tem lado, não é esquerda ou a direita que vai capitanear essa pauta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana aqui no Vozeirando, nós iremos fazer a análise de comunicação e oratória, nada mais, nada menos, da candidata a presidente de uma das maiores nações do mundo, se não a maior, né? Que é os Estados Unidos, Kamala Harris. E quem vai me ajudar e que está comigo aqui sempre é a Bianca. Fala um pouquinho, Bianca. Oi, gente. Oi, Samara. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a comunicação dessa candidata, da Kamala Harris, como ela se comporta na sua comunicação, como ela utiliza o seu corpo na comunicação, como é a sua fala, como ela transmite a emoção e todos os pontos essenciais para que uma pessoa tenha uma boa comunicação. Então, essa análise, a gente vai apontar esses pontos da Kamala, né, Samara? Sim, Bianca. Vou compartilhar a tela 2, que é onde eu estou. O que vocês estão vendo aí? O que você está vendo, Bi? Análise de comunicação e oratória. Tá. Deixa eu só aumentar a nossa carinha aqui ao lado. Você está vendo? Ah, você não consegue ver, né? Mas existe aqui uma. Nós duas estamos aqui ao lado aqui para o pessoal poder, né, ver a gente. Olha, gente, o que acontece? Aqui seria a análise de comunicação e oratória, que vão trazer os 7 passos que a gente vai abordar, que se a Kamala ela tem clareza no discurso, se ela tem variedade vocal, que a gente pode falar também de modulação vocal, se ela usa o contato visual, eu olhando para você aqui, ó, na tela, na câmera, você entende que eu estou te olhando, que eu estou tendo esse contato, a consciência em relação ao público, se ela fala para o público dela, se ela está entendendo que o público dela está ali, ela tem consciência do que ela está falando, o público é o público de interesse, né? Sabe, mas público de interesse? Público de interesse é a mesma coisa que público-alvo. Hoje em dia, a gente gosta de falar de interesse, porque o alvo, né, o público, parece que vou dar tiro no público, não é. No caso da Kamala, ela quer esse público de interesse, são os pessoal que vai votar e vai votar nela, vai votar nos valores e no que o Partido Democrata acredita. O nível de conforto, já diz tudo, se ela está confortável na fala, e o interesse é coisa, né? Consciência em relação ao público, entra em interesse também do público. Se o discurso dela é interessante, se é algo que atrai o público. Essa aqui é uma metodologia que a gente usa para não virar bagunça, né, Bi? Senão vira bagunça. E, por final, a gente vai falar da análise de SWOTs. A análise de SWOTs, ela é muito usada para empresa, e as empresas, grandes e pequenas empresas usam. Também dá para usar para persona ou pessoa. Aí o que acontece? Análise de SWOTs nada mais é uma análise que a gente faz encontrando os pontos fortes, fracos, as oportunidades que essa pessoa ou empresa tem e os riscos, que são os pontos que ela pode correr o risco de perder, no caso da Kamala, de perder a eleição. Tá bom? Vamos abrir o vídeo. Tá? Vamos lá. Nevada, join me in welcoming the next president of the United States, Kamala Harris. Telling these tears go and fall away, fall away. Oh, may the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves.
Tá bom? Você viu que ela entra, hein? Quer Ela começar? entra super Oi? animada, ela Olha, entra super animada, aí ela sim. entra lá para cima, já cumprimentando toda a plateia, ela tem essa preocupação de cumprimentar todos. Você vê que ela olha para um lado, olha para o outro, e a cena, e sabe, isso é bem bacana da Câmara, né? Essa vibração, essa energia, ela já entra com uma vibração e a energia lá em cima. E é isso, né? Porque se ela tivesse feito o contrário, por exemplo, tá todo mundo animado e ela entrasse ali com uma energia lá embaixo, sem acenar, de uma forma com o corpo mais fechado, a energia dela até para fazer o discurso, com certeza não ia chegar ao ponto dessa plateia aí tão animada, tão agitada. Isso é legal. Ela entrou acompanhando a energia e o ritmo, o tempo ritmo da plateia, do público. Bem legal essa entrada dela. Ela teve toda essa preocupação. E você viu que ela não entrou direto. Ela foi parando. Ela teve essa preocupação de parar, de olhar para um público de um lado, olhar para o outro. Ela não foi assim, olhou só e foi. Não, ela teve essa preocupação de cumprimentar todo mundo ali que está presente nessa plateia. Ela teve um olhar, vamos dizer assim, de 360 graus, né? Ela olhou para todos os cantos. Ô, Bianca, se nós vamos levar para o lado da nossa análise de comunicação e oratória, de acordo com o nosso mapa mental, né? O mapa mental onde traz essa consciência, os gestos, você vê que já está trabalhando ali, ela já entra com esse foco, né? Foco em dar atenção para as pessoas. Isso é muito da consciência, né? A consciência do público Sim. dela ali, né? Não vou pulando tudo, porque ainda tem o discurso. Você já vê só a entrada dela, quanta coisa a gente já pode entender. Mas o jeito dela andar, só um pedacinho, peraí. Só um pedaço para a gente ver como essa mulher. Ah, era aqui atrás, perdão. Vamos ver aqui. Vamos comparar a entrada dela com a do Trump, quando ele chegou ali naquele programa. Você percebeu que ele não teve esse jeito da Câmara? É, Ele mas entrou mais fechado. Ele entrou é, assim, até um programa, se você comparar, mesmo que tenha uma plateia pequena ou que não tenha ali a plateia, que tem as pessoas, você tem que ter essa convicção para entrar, sabe? mas talvez Ele também, Bianca, é o ambiente. Ele ali ele pode tá no ser, estúdio. Ele está pode no ser. estúdio. O estúdio. Mas eu já vi o Barack Obama entrando em programas e com a mesma energia, mesmo que não tá um público essa quantidade de gente. É que eles têm consciência de público. Essa é a questão. É, A então é essa Câmara, diferença, eu acho que a o que você Câmara e o falou. Barack são políticos, políticos de carreira. Eu só estou dando esse exemplo do Trump para a gente comparar a diferença de entrada de um para o outro. Eu sei que é num contexto diferente, ele entrou num programa e ela está entrando aí numa plateia, né? Um público gigantesco. Então, tem uma pegada e uma energia diferente. Talvez se a gente assistir um Trump também num momento desse, a gente conseguiria comparar melhor. Mas é só em termos corporais que eu queria dizer para você, da forma que ela entra, peito aberto, ela entra acenando, cumprimentando, Eu vou e o colocar, ó, eu vou corpo fechado. colocar, peraí, eu vou colocar para você em volume baixo, porque é assim que a gente analisa, né? Os É gestos. os gestos, o Baixa o corpo. volume, porque o som faz com que a gente comece a tomar atenção em outras coisas e não toma atenção no que tem que tomar mesmo, nesse ponto. É assim a análise da comunicação. Você precisa dividir os pontos, né, as qualidades, o que você quer analisar, para que você tenha isso de uma forma mais clara. Vou colocar para você e você vai falando em cima, Bi. Pode ir falando à vontade. E aí? Ó, ela entra acenando, ó, cumprimentando as pessoas, cumprimentou um lado, cumprimentou o outro. Ela tá num ritmo legal. Nem Quando correr ela parada, né? ela dá uma leve parada
para não perder o ritmo também, que às vezes ela poderia vir num ritmo um pouquinho acelerado e parar bruscamente para acenar. Não, ela continuou naquele ritmo, ela dava aquela leve parada para mostrar para as pessoas. Você vê, ó, ela teve a preocupação de ir também para o outro lado, né? Ela não ficou só em um lado. Isso é bastante legal, porque ela está dando atenção para todos que estão ali, para toda a plateia. O vice, quando saiu, ele saiu meio de costa, né? Ele meio que virou de costa e saiu, né? Ele não fez É, aquela volta que a gente, no teatro, a gente, quando vai sair, a gente sai de frente para o público, o, mas isso é depois um problema da arena, né? Você tem que ter essa. a arena, o fato dela ser vamos dizer, um círculo ali, ter gente em toda a volta, você tem que ter essa atenção de olhar para toda a plateia, mas em algum momento você vai ficar de costas para um lado do público. E a gente sempre tem que remeter à arena, a gente fala isso em apresentação de teatro, de sempre voltar, sempre procurar olhar para o público. No caso da Câmara, talvez agora que ela vai fazer o seu discurso, ela não vai conseguir ficar virando para quem está nas suas costas Não, ali, ô Bia, né? mas a importância é onde está a frente. Mesmo na Isso, arena, existe um ponto oficial. O ponto sim, oficial da arena é esse. Você tem que ter esse ponto de referência, senão você vira peão ali. Uma hora você está é, fazendo a cena virada de lado, vira peão. Nesse caso, é que nem eu falei para você, volto a dizer, é onde está o púlpito, né? Ali, as câmeras. Então, a frente da arena dela é ali. Então, a preocupação essa é a preocupação, gente. Quando você for fazer alguma apresentação, acontece muito isso quando você vai numa universidade, aí o pessoal faz aquela roda, né? Faz aquela roda. Você tem que criar um ponto que é oficial, né, Bianca? isso. Mas não pode esquecer o pessoal que está atrás. É. Não pode esquecer, mas tem Sempre um tem que ponto oficial. procurar quando você está ali no seu discurso, por mais que você tenha o seu ponto inicial ali, o seu ponto central, você tem que procurar também, em alguns momentos, se virar e falar para o outro que Isso. está Mas atrás de você. depois, uma vez falado, você volta para o seu ponto, porque geralmente é onde estão as câmeras. É. Geralmente onde tem a câmera. Porque Talvez não, tenha sido isso na entrada da Câmara, ela se preocupou em cumprimentar os presentes e a câmera quando ela chegou no ponto dela, no ponto principal de comunicação, ela falou: agora eu olho também para as câmeras que estão aqui. mas no geral, gente, é perfeito. É, É esses sim, pontos, porque, vamos falar a verdade, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A gente pensar isso no teatro, a gente ensaia uma peça. Uma vez que você chega lá, muita coisa pode mudar. Uma pessoa no palco, a forma que a plateia está, faz você se perder ali, mas com o andar ali da carruagem, da coisa acontecendo, você estando de fato preparada para aquilo, ou preparado, a coisa naturaliza, né, Bianca? São detalhes. verdade. Detalhes, ela Sim. não fez, nossa, que coisa horrorosa, ou coisa errada. Não, não foi isso. É só a gente pensando, poxa, ela entrou no palco, deu uma olhada para frente e já virou de costas. Então foi uma coisa muito rápida, né? Uma virada de. Depois ela voltou para frente. Talvez, não, eu tenho certeza, deve ter ali pessoas da comunicação que falou para ela, faz assim, entra assim, e vamos que vamos, né? E dá certo. O importante é você ter consciência do seu público, não só o público que está lá presente, mas o que estão fora também, porque afinal de contas, o voto não é o voto de 15 mil pessoas, é voto de milhares de pessoas. É isso, né, Bi? Essa é a parte. Você vê que como é longo, a gente precisa fazer Alô? parte por Sim, parte. Vamos, apenas você vê, só o fato de analisar o corpo, a entrada dela traz bastante coisa bastante dessa. informação. Isso. Não dá para entrar com a mão no bolso. Não dá para Olhando para assim, baixo, para ou se preocupar só com um lado,
Por exemplo, se a plateia dela tivesse toda à sua frente, aí tudo bem, ela entrou, ela se preocupou com o pessoal que tá ali, porque não tem ninguém atrás dela, então Beleza. beleza. Mas no caso dela, você vê que a plateia tá em toda a sua volta. E o que eu achei bastante interessante é que ela teve esse cuidado. E quando eu tinha visto o vídeo pela primeira vez, eu não tinha nem prestado atenção que ela teve a preocupação de ir até o final também ali do palco. Ela não foi só o primeiro lado, né, a primeira entrada. Ela passou por trás do púlpito e foi cumprimentar o pessoal do outro lado. Isso é bastante interessante, assim, essa preocupação de falar, olha, eu estou aqui para você, por vocês, olá a todos. Ela teve esse olhar num todo com a plateia presente ali. Legal. Ô, Bia, nós poderíamos continuar com esse discurso mesmo ou fazer o que a gente baixou, porque o que a gente baixou é uma amostra legal. Esse a gente não sabe o tamanho. Vamos fazer o que a gente já baixou. Esse, assim, foi interessante para mostrar a A entrada, né? entrada, A mas entrada, o impacto que você pode causar, o que você pode transmitir no jeito que você caminha, como você cumprimenta, isso beleza. tudo é interessante. Então, eu vou mostrar para você esse aqui. A gente vai ouvir todo, são 3 minutos, né? São 3 minutos, te ouve todo, e depois a gente vai parando em cima dessa análise aqui que eu vou te mostrar, que agora vai entrar a análise de comunicação oratória. Até agora teve análise? Teve, só da entrada dela. Só a entrada. E isso é pensado, gente, não é bagunça, não. Quando a pessoa vai trabalhar eu vou ser palestrante, eu vou trabalhar com público, a pessoa também aprende como entrar no palco. America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction,
and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. O que você achou? Olha, ela é boa, sim, Ela é boa. ela é boa, Ela é boa ela é no, boa. ela é boa no que faz, né? Sim, ela tem uma preocupação, você percebe que ela pensou no que ia falar, pensou no público, pensou na dinâmica da sua fala. Mas aí a gente entra no mapa mental que a gente está falando. A Sim, clareza, vamos buscar o primeiro ponto. Aonde que você viu que ela é clara no que ela fala? Que ela tem clareza. ela tem clareza com a sua dicção, ela fala completamente as palavras completas, ela tem a preocupação nas pausas para trazer a pessoa, o público para si, fazer com que o público reflita no que ela está falando. Ela tem uma empatia, ela consegue, ao mesmo tempo, falar de algo Vamos, emocional, vamos quando ela... pensar. Não, eu sei Sim, que senão você tem o Bia, senão a gente vai entregando o que a gente uhum. já está se entendendo. Assim, a gente tem que clareza. Onde que ela foi clara? Vamos achar. Peraí. Ela vai começando, ó. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. E A aí? clareza, ela consegue separar nas suas pausas todos os pontos importantes para a nação. Há progressos, porque nós, o povo, você vê que a clareza dela, ela consegue trazer nas suas ênfases das palavras, ela dá Mas a aquela palavra-chave, né? palavras-chaves, palavras importantes ali no seu discurso. Então, ela deixa bem claro qual que é o propósito dela. E você, quando ela fala, porque nós, o povo, ela tá ali junto com o povo, ela tá se mostrando para o povo que, olha, eu faço parte de vocês, eu estou junto com vocês. E ela deixa bem claro isso. Ela dá aquelas as pausas que são importantes para que a população reflita. Então, ela deixa isso bem claro nessas pausas, nessas leves paradas dela. Ela não fala rápido, cortando, né? Assim, a fala. Ela tem essa preocupação. Para quê? Isso é uma estratégia da comunicação. É uma estratégia. A Para que variedade vocal, que agora a gente entra na variedade vocal. é uma estratégia para quê? Para que a pessoa consiga prender a sua atenção. Tanto é que quando ela dá essas paradas, o público vibra, bate palma. Por quê? Porque eles entenderam. Ele falou assim, exatamente, o povo, a nação, nós. Então, assim, você vê que quando ela dá essas ênfases e essas pausas, o povo, a população vibra junto. Por quê? Porque ficou claro ali para eles com Sim. essa variedade vocal, com a entonação nas palavras, você percebe que na hora que ela dá essas pausas, ela dá uma entonação que no final da frase que a gente fala, quando ela faz o fechamento do raciocínio, ela traz que a gente fala que é voz de peito, né? Que é aquela voz que a gente quer passar credibilidade. Você vê que ela dá a parada ali, ela traz essa credibilidade, ela abaixa o tom da voz, para quê? Para trazer a pessoa aqui, ó. Foi no Eu sou. momento, qual o momento que ela baixou o tom? Peraí, vamos mostrar. Pedacinho, né? Tudo no pedacinho. Que é o baixar o tom da voz é a que você diz é trazer a credibilidade do discurso. Credibilidade, que você Tá aí pra... fecha o raciocínio. Hum. Quando você fecha o seu raciocínio. And to the woman most responsible for my presence here today, Peraí, my um pouquinho mother, mais atrás. Agora ela entra. power to build a better future. A better Ó, features. Ela fecha. percebeu? Ela fecha ali, ó. Ela Future.
Ela traz para cá, E né? aí, mais uma vez, ela usou a modulação da voz. Você vê que ela não falou, a gente poderia falar futuro, futuro. Ela falou futuro. Futuro. Por isso, Isso é uma técnica também utilizada para trazer clareza e fazer com que os seus interlocutores prestem atenção naquilo, porque aquilo é importante. Então, ela sabe usar isso muito bem nos seus discursos. Bianca, é importante a gente falar, igual você fala da variedade vocal, e a modulação, que a gente mistura um pouquinho, mas praticamente é a mesma coisa. Você vai modulando a voz conforme você vai construindo o seu discurso, a sua forma de se comunicar, né? De trazer informação. E aquela coisa que você falou do fechamento, porque tem pessoas, gente, isso acontece muito quando você está começando na locução, principalmente os locutores, que canta, faz lá, 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 e não é legal. Assim, eu não consigo. No começo eu tinha muito isso, mas agora eu não estou conseguindo fazer, imitar, que é aquela coisa que você fala assim, então, tal coisa assim, assim, então aconteceu uma coisa assim, assim, e sempre fica. Se ela tivesse falado, porque ela falou futuro, que ela fez assim, futuro. Se ela tivesse futuro, futuro, subir, Ela vai para futuro, cima, né? ela vai para cima. Ascendente, E né? a, Então já tinha, vamos dizer, morreu ali, porque ela, como ela jogou para cima, ela não trouxe ela não vamos matou a bola, é é, você fechar o ponto. você deu E um ótimo exemplo, isso, ela não matou exatamente. a bola, ela matou o Ela ponto. fez o gol ali. Ela Quando fez ela, isso. ó, é isso, futuro, né? Futuro, Hum. né, cara? Assim, então eu começo. Então você tal coisa assim, assim, assim. Quer dizer, você fecha. Essa é a preocupação. Isso faz com que você não fique com uma fala cantada. Mas fica legal. Fica. Num primeiro momento, no primeiro minuto, com o tempo a pessoa fala, a pessoa nem sabe, ela fala, assim, cara, mas cansa ouvir essa pessoa. Não é, ela até muda de canal, ela muda ela para de tomar atenção, porque o cérebro tende a ficar contando esses É, cacuetes, né? Esses vícios, né, vocais, não é, Bianca? e até porque ela precisa fechar o raciocínio. Se Precisa ela para não dá, começar não dá, outro. vamos trazer para um texto. Se você não coloca um ponto final ali, você não vai saber quando a sua frase, o seu parágrafo ali terminou. A mesma coisa quando você vai se comunicar, você tem que fechar o seu raciocínio. E fechar o Fechar é raciocínio para baixo. para baixo, eu fechei o meu raciocínio. Traz a A voz para o minha, peito, né? a minha ideia ali naquela parte da minha comunicação, ela foi fechada. Porque se ela tivesse continuado o cantando que você fala, tananã, 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 aí a pessoa ela se perde. Por isso que a pessoa às vezes não consegue ter essa atenção. Quando você joga tudo muito para o agudo, tudo muito para cima, a pessoa ela não vai entender quando você fechou o seu raciocínio, quando você fechou a sua ideia. Por isso que é importante ter sempre, quando a gente vai falar em termos de discurso, é fechar o nosso raciocínio. E quando a gente fecha, a gente sempre traz a voz um pouco para baixo, Bia, né? a gente chama isso na comunicação de partituras vocais, que você vai colocando Isso, para cima, para baixo, aqui eu vou aumentar a voz, aqui eu vou aumentar, modular para cima, aqui eu vou fechar. exatamente. É Geralmente, como no ponto, você coloca para baixo, você coloca uma seta para baixo, como você está fechando o raciocínio ali. é É, como se fosse uma partitura de música, né? Você é vai. A partitura música, vocal ela que a gente tem tem, a né? partitura vocal. A música, ela tem o alto, o baixo, o sobe, o desce. E a música, ela fecha ali quando ela tem que fechar. A mesma coisa é a nossa voz, ela tem a modulação. Você vai, sobe, você desce, você sobe. Mas você tem que saber fazer isso muito bem, porque às vezes, quando você faz demais, fica cansativo. Ou quando você não faz, fica monótono. A pessoa, ela não vai tomar atenção no que você está falando. Quando você tem uma dosagem, que a gente fala do ritmo vocal, que aí vai entrar tudo que a gente falou, que são as pausas elas fazem parte do nosso ritmo.
As entonações fazem parte do nosso ritmo vocal, a modulação faz parte do nosso ritmo vocal. Então a gente tem que usar um pouco de cada, que é o que a Kamala fez. Ela usa a pausa, ela usa o fechamento das frases, ela usa a ênfase, tudo para que a sua fala fique mais dinâmica. Então, O que isso é que é ênfase, Bi? Explica para nós. a ênfase é quando você vamos pensar, vamos trazer para o nosso português, é quando a gente trabalha legal a nossa tônica, sabe? A gente consegue fazer com que essa palavra ela tenha uma, vamos dizer assim, na nossa voz, ela tenha uma força no que você está falando. Então, quando você escolhe uma palavra importante ali dentro do seu tema, dentro da sua conversa, do que você vai falar, você dá essa força nessa fala. É como você fosse fazer uma tônica forte. Então, assim, a Câmara, ela tem essas ênfases. Quando a gente falou do futuro, ela trabalhou ali a tônica. Ela É igual conseguiu, em uma palavra, ela conseguiu trazer essa modulação. Perceba que ela começa um pouquinho lá no alto e ela vai baixando. É uma música, eu acho que para ficar mais fácil para o entendimento. aí você consegue entender. E também seria bom você ter uma pessoa, um mentor vocal que vai poder também fazer todo esse trabalho, né? Bem, é uma coisa que a gente faz, mas a gente ouve a pessoa e entende os pontos fracos, fortes, o que ela pode mudar, aonde ela vai ter a maior dificuldade. Mas é bem interessante essa área e só isso já rende um podcast inteiro, né? Porque é um trabalho que você vai descobrindo as nuances da pessoa e vai melhorando aqueles pontos fortes e vai amenizando os pontos fracos, os pontos de tensão e de ruído na comunicação, não é? Exatamente. Aí, vem cá, Bi, se você falou de fechar o parágrafo, olha que legal, né? Vou mostrar isso aqui, porque ela fecha o parágrafo quando ela fala para future, né? Ela acho que é a palavra, eu não sei se é future, que ela fecha, e aí ela começa uma outra história para dar continuidade, que é o parágrafo da mãe dela, a história da mãe dela, que depois a gente pode falar do storytelling. Ela é boa, né? And to the woman most Ó, responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan. ó, vamos lá, peraí. My mother. Aqui ela Shamala, fecha and to aqui. the woman most as we, the people, have the power to build a better future. And to the woman most responsible for my presence here today. Você viu? My better future. Aí ela parou. Aí Parou. agora dela começa a história. Para Aí é o que eu falei, você viu? Ela fechou o raciocínio e ela já entrou numa outra. Essa que é que eu falo quando a pessoa ela treinou ali o seu discurso, ela sabe muito bem o que ela vai falar, ela tem essa consciência de fechar o raciocínio e entrar numa outra história. No caso, por exemplo, se ela não tivesse deixado claro ali o fechamento do raciocínio dela e já começasse a história da mãe, por exemplo, se ela tivesse agudizado, vamos dizer assim, que talvez ela não teria fechado o raciocínio a pessoa e ia essa falar, ué, estava falando tal coisa, agora ela já entrou nisso. E essa parte que é importante ela contar a história dela, não ficaria visível ali, É, não foi né? evidente, né? E aí, a variedade vocal, a gente já falou bastantão, né? Falamos que ela tem uma variedade, é uma modulação, ela coloca a voz quando é para agudizar, quando ela quer levar para alegria, né? Ela dá uma. Olá! Quer dizer, geralmente a É, pessoa joga para o agudo, quando ela quer é. trazer credibilidade, fechar uma Piedade. frase, ela joga a voz para o peito. Fala, sabe, Bianca, o que que é voz para o peito? Fala aí, Bibi, é para trazer aqui, né? A voz do peito é quando a gente sente vibrar aqui, aquela voz mais grave, que você sente que a sua voz, ela tá grave, você sente que quando você fala, você vibra aqui. Quando você joga pro agudo, você sente que sua voz tá aqui na cabeça. E o grave é quando você baixa o tom da voz e você sente vibrar aqui, na sua caixa de ressonância do peito. Ô, E o Bi, agudo. e as diferenças para você usar quando você joga para a cabeça é uma tentativa do palco, né? Oi, Isso. gente! É, Né? é, Ih, é o quando Silvio você fala Santos para fazia isso. cima.
Você fala para cima, que você está animado. Aí, quando você quer trazer a atenção para o público para uma fala emotiva, você quer trazer uma coisa importante ali, aí você costuma baixar o tom da sua voz e trazer a sua voz para cá. Pro peito, tá? Você percebe? Aí vamos trazer para o outro vídeo da Câmara, quando ela entrou, você percebe que ela entrou animada? Quando ela começa a falar ali, porque ela está na vibração da animação. Aí quando ela vai trazer para uma coisa que ela vai falar, você vê que ela vai falar da história da mãe, que ela fala ali naquela parte do futuro, você vê que ela vai baixando o tom da voz dela, ela traz mais seriedade. É aquela coisa, né? Você quer ganhar no grito? Não vai ganhar. O que você baixa o tom e a pessoa vai ser meio que, ela vai ser obrigada para te ouvir, ela vai ter que baixar o tom também. Aí você Isso, consegue ter controle na comunicação, no discurso, não é? exatamente. E aí a gente vai para o contato visual. Bora ver mais um pedacinho para a gente ver o quanto ela usa esse contato visual, só para, né? Lá, olha o olhinho dela. Sorri com os olhos, né? Já começa isso. Ela sorri com os olhos, Bi, né? My mother, Shamala Gopalan Harris, was always in our hearts. Ó, ela se emocionou aí, viu? Percebeu? Mindy, at the age of 19, Então, maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I'm thinking about her and about the generations of women, Black women. Olha a parada dramática, é bom falar isso. viu? Quando ela falou, ela fez essa parada, você percebeu como o pessoal assimilou, que foi Isso. junto, Ela bateu. falou, minha mãe, tal, 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 black woman, lá, lá, lá. Aí ela dá aquela parada dramática do teatro que a gente fala, que a gente deixa, joguei a bola para vocês, se emocionem. Daí você espera, E você percebeu que ela começou emocionada, que ela, quando ela parou, que ela foi falar da mãe, a gente fala que eu engoli saliva, né? Que ela fez, ô Bianca, né? mas aí é uma técnica também, não que ela não ame a mãe dela, não, mas tem as Lógico. das emoções. Ela foi buscar na história da vida dela, da mãe dela, para trazer essa emoção. Então, quando ela falou, minha mãe, nossa, quem é minha mãe? Nossa, aí já começa. E Aí aí é o que, ela entra o dá que a um gente lance. Entre o que a gente fala do corpo. Ela trouxe para o corpo dela essa memória. E quando Trouxe? ela trouxe, é só você reparar, ela estava falando de um jeito, aí quando ela fala da mãe, ela fecha os lábios e quando a gente se emociona, às vezes que está querendo, vamos dizer, chorar, vamos dizer, a gente não dá uma paradinha, às vezes engole, percebe, respirou, ela trouxe para o corpo, percebe um pouquinho esse pedaço. Peraí, vamos lá. Que nós somos. Hoje o negócio é E quando cirúrgico. a gente fala, porque, sabe, eu queria deixar claro essa parte, porque quando a gente fala traga para o seu corpo as suas emoções, são nesse sentido, é você sentir mesmo. E quando ela fala, a gente percebe que ela dá essa parada, ela mostra no corpo dela essa emoção. Peraí, então vamos pegar o finalzinho e ela entrando com isso. Porque não adianta a gente falar na teoria, porque o que que acontece? Para nós é orgânico. Quando a gente fala, memória das emoções, tá, do teatro, o pessoal do teatro, da comunicação, é orgânico, a pessoa vai entender, memória das emoções. Mas para você que está aí, você tem que aprender isso aí. Porque o pouquinho que você aprender, você voa na sua comunicação. Aonde você estiver, você vai ser muito bom. Peraí, vamos lá. E aqui é um bate-papo, viu, gente? Aqui não é Bibi, nós estamos aqui para falar de forma natural para você entender. For my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, was always in our hearts. Ó, viu? Pronto, quando ela falou a mãe dela, ela deu essa parada dramática, como fala? Parada dramática, né? Que é a parada de você falar da pessoa e buscar na memória, que é seu texto, o subtexto,
Quem era a Sim. pessoa, minha mãe, aquela pessoa que cuidava de mim, que veio de tal lugar, batalhou, me ajudou a estudar, cuidou de mim, papapá, me levava para os discursos, porque parece que a Câmara, dando uma estudada sobre ela, ela, desde criancinha, já ficava no meio de discurso, viu? Já ficava no meio de política, viu? Isso daí é rato de discurso, desses encontros políticos, né? A mãe dela e o pai dela faziam parte. O que acontece? Então, ela deu esse tempo para ela buscar o subtexto dela, que é o que ela pensava a respeito da mãe, né, Bianca? Tudo que ela pensava, quem era a mãe. E aí ela trazia as memórias das emoções que ela teve com a mãe, que ela viveu com a mãe. Gente, vocês podem pensar assim, ah, então, saco, quando eu quero ficar triste, eu tenho que pensar quando meu, sei lá, perdi meu avô. Não é bem assim. No teatro, a gente traz as memórias das emoções do que a gente viveu naquele momento. Porque se você toda hora ficar usando uma. Ah, agora eu vou pensar quando meu cachorro morreu. Aí vai passando o tempo, aquilo já perde a validade, né, Bibi? O corpo já não entende mais. Você tem que tentar lembrar as memórias, o que você sentiu naquele momento. Aí Qual você foi a sensação consegue. do seu corpo, É, né? Como que você se comportou? Porque quando você traz essas memórias, automaticamente o seu cérebro, ele vai transmitir o seu corpo. Então você vai trazer essa emoção. E aí você passa a emoção na sua fala, no seu corpo, e aí você consegue trazer o que a gente fala da verdade cênica, né? Da isso é verdade naquilo verdade. a Porque verdade naquilo que você quer transmitir, naquilo que você quer falar. E quando você traz essa verdade, e é só você perceber no discurso dela, as pessoas vibram com você, porque elas acreditam realmente. É porque é isso. verdade também E é dela. verdade, Ela e é verdade. Você viveu vai aquilo. trazer. Então, quando você lembra de uma pessoa, você não pode lembrar da pessoa de forma assim meio caricata. Você realmente tem que buscar na sua memória algo que realmente te emociona a respeito daquela pessoa. E muitas vezes não é ele morto, não é, ah, aquela pessoa morreu, então eu vou pensar no caixão. Não, você às vezes tem que pensar no que você viveu com ele. Aquele momento que você saiu, tomou um sorvete com a pessoa, que ela te ensinou alguma coisa. Aí que você vai conseguir trazer memórias das emoções verdadeiras. E vai passar, o que a Bi falou, é verdade cênica, né, Bianca? Exatamente. E isso a Câmara faz com maestria e não é errado dela, ela não está sendo falsa. Ela, para trazer essa emoção, ela buscou para depois fazer todo o discurso em torno da mãe dela e levando para as outras mulheres. Não, legal, né? A gente está aprendendo. Contato visual, o que você achou do contato? Que a gente começou a falar e. Tato visual dela é perfeito. Você vê que ela tem a preocupação de olhar para todos os lados ali. Ela olha para o lado direito, para o centro, para o esquerdo. Ela tem essa preocupação de olhar e não é uma coisa rápida, nem ficar muito tempo parado só de um lado. E não Ela é olhar sempre para o nada, né, Bi? e ela distribui esse olhar. Ela consegue distribuir o olhar de uma forma natural que às vezes tem palestrantes que quer dar atenção para o público e não consegue ter essa naturalidade, ou fica igual uma metralhadora, assim, olhando toda hora, ou para só em um, ou olha, sabe, ou escolhe uma pessoa lá, coitada, e fica olhando, a pessoa fica até sem graça. Não é isso. Quando a gente fala olhar nos olhos, é você ter essa preocupação de preencher os seus olhos ali, naquela plateia, nas pessoas que estão ali. Quando você está diante de uma pessoa só, você procurar olhar nos olhos dela, mas de uma forma que não a constranja também, porque tem muita gente que às vezes, ah, olhar nos olhos fica assim, parado olhando. Não, esse olhar ele tem que ter uma qualidade ali. Não pode ficar olhando na boca, né? Ficar olhando na Não, pessoa. não faça isso, por favor. Você não está A pessoa conquistando, a não pode ser se que você esteja confundir, falar assim, tentando. nossa, a pessoa está o tempo inteiro olhando para minha boca, ou olhar para o rosto, que às vezes a pessoa confunde o olhar nos olhos, olhar para o rosto. Aí pode dar essa intenção, ah, tá olhando para minha boca, que isso? Não, você tem que ter esse cuidado, olhar nos olhos, procurar dar uma atenção. E quando você está em público, você vira o rosto, olha, mas de uma forma sutil, que fique natural. Não pode ficar E com isso o olho denota, perdido, B. Eu tenho medo sim, disso. Eu tenho medo disso. Tem gente que fala, ah, é para sim, olhar geral. Daí a pessoa olha e fica aquele olho fica perdido toda no hora. chão. É.
Não, Não não é sei isso. se... Olha, Repara Bi, quando. eu Ah, fazia no teatro assim, eu olhava nas pessoas, um pouco no rosto da pessoa, olhava, mas também eu procurava olhar no topo da cabeça da pessoa, parava um pouco assim, nossa, é. eu não ficava assim também, mirando assim, ó. Tem gente que fica mirando assim, né? Olhando, pega Analisando. um pobre coitado que está lá na plateia e fica até sem graça, fica olhando tanto para aquele lado que a pessoa, nossa, só está olhando para mim, meu Deus do céu. Não, Claro, tem que ter esse cuidado, ter sempre. parcimônia. Se você está numa plateia, você tem que distribuir o seu olhar, você tem que olhar para todos que estão ali de uma forma natural, que não fique, como a Samara falou, assim, perdido, olhando para todo lado, sem pensar. Você tem que ter uma intenção, aliás. Tudo que você vai fazer na sua comunicação, você tem que ter a intenção do que você vai fazer. Você tem que já entrar com isso. Porque fala assim, eu tenho que olhar para todo mundo, vou olhar para todo mundo. Não, você tem que ter a intenção. Quando a gente tem a intenção da nossa fala, a gente consegue trazer naturalidade para a nossa comunicação, que é isso que eu percebi da Câmara. Ela olha, ela tem o contato, ela procura ter de uma forma com todos que estão ali natural, sem ser desesperador ou parado também, que aí fica estranho, como se fosse um robô. Tô olhando fixo, parado. Não, você tem que ter esse cuidado quando você vai falar com a plateia. Legal. Então, é olhar e olhar para o fundo também. Não esquecer o pessoal lá do fundo, porque geralmente a gente começa a olhar e começa a trabalhar só aqui, ó. O pessoal tá aqui, né? E tem um monte de É, gente lá atrás, você não olha. Ah, mas só tem dois gatos pingados lá atrás, não interessa. Olha lá. Então, parará, dá tchau pro nada. Dá oi, né? Dá oi para você. é isso. Dá tchau por nada. Esses dias eu vi um político aí que estava dando tchau para um prédio, mas é porque estava fazendo isso para gravação, entendeu? Está fazendo para gravação. Só que, infelizmente, sempre tem alguém lá gravando. Falei, mas está dando tchau para nada. Mas dentro da proposta, ele está fazendo aquilo que ele aprendeu. Mas você tem que ter parcimônia, que também você não Lógico. olhar para o nada, não tem Dá ninguém. o tchau ali ou ficar olhando para o nada. Você tem Aí que é ter. espírito. Se você está vendo alguém ali, ó, é espírito, e não tem, é espírito. Então não é para fazer isso. Mas se tiver alguém, tiver alguma pessoa, não esquece as pessoas, tenta olhar. Ô, Bi, Hum. consciência em relação ao público é rápido, ela tem. A gente já falou Tem. isso, ela fala para o público, ela traz storytelling. O que que é o storytelling, Sá? É o ato de você contar uma história com começo, meio e fim, não necessariamente é algo real que aconteceu, mas você consegue engajar, você consegue trazer a pessoa para a sua atmosfera, para o seu campo não é campo de atualização, é campo de atmosfera mesmo, né? A gente pode usar essa palavra, né, Bia? Para o seu campo que Você faz com que a sua plateia se identifique com você, né? Você traz para o seu campo de, como que se diz? foi embora a palavra, foi embora. Mas assim, Mas faz com que a pessoa se identifique com você. isso Quando você para conta a história, a pessoa se sente ali, você cria uma empatia com a pessoa. A pessoa te olha como um ser humano ali, não é a Câmara que está ali, não é a futura a não é uma candidata, pessoa longe de você, é uma não é pessoa uma que faz pessoa parte do que seu você não, grupo. é isso, que você não vai tocar. Nossa, é intocável. É uma pessoa que faz parte ali. Então, quando o storytelling, as histórias, elas funcionam para que você crie essa atmosfera de conexão com o seu público. Ela se coloca no lugar do público, porque ela vive a dor do público, então ela tem consciência em relação do que o público está passando, porque eu também passo por isso. Exatamente. Porque, A olha, empatia. hoje eu estou aqui, mas a minha história é essa. Eu sei a sua dor. Eu sei o que você quer, porque o que você quer é o que eu quero. Ponto, legal. Nível de conforto não precisa dizer muito também. Ela vem, ela é muito confortável. Como a gente falou, a Câmara, o pai e a mãe, ambos, na época da faculdade, eles faziam parte de grupos de política mesmo. O interesse do público, ela demonstra também, ela traz coisas na área do interesse do público, né? Ela não foge muito disso. Ela fala, como eu te falei, essa parte de cá, que é interesse, nível de conforto, consciência em relação ao público, é muito na minha área da relações públicas, e da outra é na parte mais da locução, da comunicação em si, né, Bi?
da parte mais técnica da ideia. Mas ela traz, sim, ela traz coisas que é do interesse do público, que são as dores do público. Mas esse negócio de dor, o que que é dor? Nas relações públicas, a gente chega para a pessoa, assim, a gente tenta entender das pessoas e dos públicos de interesse nosso, as dores. O que faz a pessoa levantar de manhã, o que está pegando, o que a gente pode fazer para melhorar e para mudar. Por exemplo, você pega uma população, hoje eu vi a respeito, que não tem saneamento básico, é uma dor. Você precisa falar a respeito dessa dor e como você vai fazer para mudar essa realidade, ou pelo menos melhorar ou amenizar essa dura realidade de falta de saneamento básico, ou de educação, ou de saúde, ou de segurança, e assim por diante. Você descobrir as dores do seu público de interesse é algo muito importante. Mas eu não sou política, eu sou advogada. O que que eu faço? Que dor. Você tem que entender. Você fala assim, poxa, eu vou lá, tenho o meu cliente. Qual que é o problema do meu cliente? O que que ele precisa? Ele precisa ganhar aquela causa. Qual que é a dor dele? Ele ganhar a causa. O problema é que está tendo um processo lá, a casa dele sofreu uma enchente e como que a gente vai fazer para ele ganhar a indenização? É uma dor. Ganhar a enchente na casa dele foi uma dor. E como você faz para amenizar essa dor? É ele ganhando a indenização. É um exemplo, né, Bi? Fui longe, não fui? Não, Fui. mas é um exemplo. Você está Gente, eu vou com a longe. dor. Então, é uma dor. Você, como advogada, você entendeu que a dor desse cliente é isso. Ele está sofrendo, a sua cliente está querendo uma pensão melhor para criar os filhos dela. É uma dor que ela está passando. Então, como você vai fazer para ela diminuir essa dor, sanar essa dor? Você vai descobrir. A gente vai entrar com um processo assim, assim, assado. O pai da criança, ele tem as condições, está lá escondendo alguma coisa. Então, você vai descobrindo, você vai trazendo as respostas para poder sanar aquela dor. Eu acho que a vacina, né, o tratamento. É isso, Bianca. E a gente chega na análise SWOT. Agora, você acredita? Vamos lá, rapidinho? Que a análise Bora. SWOT está fácil. A gente falou tanto da Câmara que agora só vai alencando. Bora lá? Pontos fortes da Câmara. Pontos fortes da Câmara. Ela fala muito bem, ela sabe para quem fala, ela tem todas as qualidades da oratória que a gente fala, que é a ênfase, entonação, ela tem empatia, né, com o público, ela utiliza o storytelling para poder criar conexão, as pausas para que o seu público consiga entrar no seu raciocínio ali, fazer com que o seu público vibre com o que ela está falando, a gente viu isso em vários momentos. Então, assim, dentro da comunicação e oratória, ela tem o que é principal ali para ter uma boa comunicação. Tem Na minha postura para entrar no palco, postura, consciente, olha nos olhos, corporal. Não, corporal eu não senti muito. Na hora que ela entrou no palco, ela entrou meio cambaleando, meio é, assim, né? Mas aí é cultural também, gente. Tem pessoa, você é fruto do seu meio também, né? Jeito mais leve, então a pessoa tende a andar um pouco mais assim. Ela não entra dura, e é o jeito dela, não tem nada de errado, apenas é a forma, né? uhum. Outros fracos. Pegou aí? Pontos fracos. Pontos fracos, vamos falar aqui quando a gente analisou a parte da entrada dela, que ela, na entrada, ela se preocupou mais com o seu público presente ali do que com as câmeras. Vamos dizer assim, ela não teve tanta preocupação com as câmeras ali, com o seu público de tela. Outro ponto O fraco. EAD. Oi? Eu coloquei o público EAD, EAD, é. na distância, EAD. Eu não senti que ela teve um ponto fraco, né? Se ela teve ali, ela se sobressaiu com outros.
né? Que você sentiu, assim, em termos da comunicação dela? A questão é o seguinte, a gente, na proposta da Câmara, a Câmara é uma pessoa que sorri muito, tanto que eu coloquei até colocamos Mulher até uma foto sorridente, mulher sorriso, e tinha uma placa lá, vamos voltar à América a sorrir novamente, né? Porque o Trump, ele usa, vamos ser grandes novamente, ela, vamos voltar a sorrir, né? é uma característica dela que é interessante, essa Mas empatia, esse lá nos Estados carisma. Unidos, eles falam um pouquinho a respeito disso, que pode passar uma falta de Mas, credibilidade, mas aí também é só você mas ser. tá, se você perceber, na parte que trazia credibilidade, ela não ficava sorrindo. Só que Piadas. teve essa parcimônia, ela teve esse controle. Ô, Bianca, eu tô lendo o livro agora do TED Talks, está aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês, ó, TED Talks, que é o guia oficial do TED para falar em público. Eu já li, eu tô relendo, eu gosto, né? Tem coisa que você tem que reler, porque coisa boa você tem que reler e reler até porque você vai assimilando. Que a gente tem um dos cuidados que nós temos que ter no discurso, que pessoas, eu falo de mim, eu sou uma pessoa que, quando eu estou nervosa, sinto um pouco intimidada, eu começo a fazer umas piadas, eu faço umas brincadeiras, porque eu acredito assim, eu acredito muito nisso, que você fazer uma pessoa rir é você abrir uma janela para a alma dela. Porque quando uma pessoa ri, é porque ela está confortável. Exatamente, ela Só está à vontade com se ela você. está à vontade. É bacana isso? Existe até essa técnica de discurso através do humor? É bacana? É. Entretanto, se você começa a fazer isso, no livro conta isso, fazendo isso toda hora, porque você quer tirar aqueles momentos de riso da plateia, você faz uma piada e espera a pessoa rir. Chega uma hora que aquilo se torna enfadonho, porque você não traz conteúdo. Você fica com essa muleta. Então, é legal. A Câmara lá usa esse humor, esse sorriso de forma passiva. Eu acredito, pelo que a gente viu, né, Bia, de uma forma equilibrada, mas na hora do vamos ver, ela entrega discurso, ela fala a respeito, ela joga a voz para o peito quando é preciso, ela traz o conteúdo, ela traz o storytelling. Então, você tem que ter essa preocupação. Eu sou assim, tô aprendendo, porque sabe, mas você já não sabe. Não existe essa coisa, você aprende todos os dias, você tem que estar aberto a aprender e falar assim, não, isso aqui é legal, é uma característica minha, que bom que eu tenho isso, mas eu tenho que saber dosar, tá? E não beba, não tome nada no dia que você for falar em público, né, Bianca? É um perigo. Exatamente. Tem gente que fica tão nervosa que vai lá, toma acalmante, a não ser que a pessoa tá passando mal, morrendo, né, Bi? Aí a gente sabe que cada um sabe onde pega, mas tem pessoas que na hora que vai falar em público, bebe mesmo, né, Bi? Toma umas birita e toma remédio aí e vai. Pode correr o risco de você não ter consciência do seu discurso na hora e você falar coisas bárbaras. Não Ah, deveria? mas quando eu faço isso, dá tudo bom. Você é Será? o. Oi? Será? Não, pode ser que tem pessoas que, mas você é o lírio dourado no meio de nós, porque geralmente você pode correr o risco de você começar a fazer rir à toa, rir com coisa que não tem nada a ver, fazer piada que não tem nada a ver, ou perder a consciência corporal, vocal e a consciência de palco, seja onde for, que palco qualquer assar, palco, você diz teatro, não só isso, uma apresentação numa empresa, uma apresentação na escola, uma apresentação num juiz ali, numa corte. E quando a gente fala palco, é o palco da vida. Ó, agora foi, hein? Palco da vida foi ótimo, hein? Oportunidades, quais são os seus objetivos, as demandas, essas demandas estão mudando, como pode ser melhorada? Eu tenho coisa para falar, mas pode falar. O que você acha? As, as oportunidades, você diz assim, os objetivos dela O ali, que ela objetivo transmitiu. dela. Olha, eu senti que ela transmitiu os objetivos que ela
gostaria de transmitir. Até porque ela conseguiu fazer com que a plateia vibrasse junto com ela, com que a plateia participasse junto com ela. Quando a gente não consegue levar os nossos objetivos para o nosso público, não tem esse interesse dele. Não tem essa vibração. As pessoas elas não acompanham o seu raciocínio, acompanham o que você está falando. Então, assim, na minha opinião, assim, os objetivos que ela propôs ali para aquele discurso, ela soube levar. Soube levar. É verdade, ela é verdade. E é aquela questão da gente fala das demandas que estão mudando, é que muito da comunicação que você faz hoje, você não faz só para as pessoas que estão ali, ou para um grupo seleto seu, mas você faz para o mundo do TikTok, para o mundo do Twitter, Exatamente. o mundo das redes sociais. E E usar uma linguagem isso, para. uma linguagem. E isso a Kamala Harris, ele teve esses dias eu estava lendo essa frase. Enquanto o Trump domina o X, né, que é o X lá, que agora é Twitter, virou o X, a Kamala, ela domina o TikTok. É TikTok, né? TikToker, não sei. TikTok. Então, ela domina. Então, você vê que ela entendeu que as demandas estão mudando da comunicação. Você não faz só para o pessoal ali, você faz para ter corte. Olha aí no Brasil, olha os candidatos à prefeitura. Tem um aí que a gente vai falar dele, vai ter dele, um candidato aí que você já sabe quem, que faz, tudo que ele faz é para ter corte da internet. Sai, então, a gente Viralizar. só tem que fazer coisa para lacrar. Vamos falar a palavra lacrar, que as pessoas usam muito essa palavra lacrar para o pessoal com pautas mais liberais, né, Bianca? As pautas liberais. Mas tem gente de direita que usa também. E, ai, ataca tal coisa para poder pegar aquele corte e botar na internet. Gente, é parcimônia. Se você fazer só isso, você vai ser. Eu já vou falar, Bianca, vai ficar famoso por fazer corte ali. Infelizmente, tem pessoas que votam em cima só disso daí, né? Pior que tá, não fica, né? Eu lembro da frase do Tiririca, né? Então, você pode virar esse personagem. O Trump, Bianca, na primeira eleição, ele ganhou muito em cima disso, de fazer esses cortes, de ficar atacando a pessoa, o ad hominem, que a gente fala, atacar com factoides, atacar a pessoa, não as propostas do candidato que está concorrendo. E agora ele está tendo essa dificuldade que a gente vai falar na análise dele, que está tendo essa dificuldade. Então, você procura entender as demandas, o que que o pessoal quer ouvir, o que que o pessoal, as dores que eu sempre falo, e melhorar, e entender que você não fala só para o pessoal que está ali, você fala para um público geral, não é verdade? Ah, mas eu estou fazendo uma apresentação na empresa, só tem lá meia dúzia. Mas tem que entender que aquele meia dúzia vai replicar seu discurso. Poxa, você viu fulano, como ele falou bem naquela apresentação? Ah, é verdade, e aquilo que vai ser levado para outra. E se a sua apresentação, por exemplo, seu pitch ali do projeto, sua apresentação, for gravado, tenha certeza que vai ouvir o diretor, o gerente, daqui a pouco tá longe aquilo ali, dentro da empresa, não é, Bia? Longe. Bi, para fechar os riscos, que bloqueios ela está enfrentando, que fatores estão fora do seu controle? Olha, eu não A parte senti técnica vocal, o que que você acha? de bloqueio. A parte técnica vocal dela é boa. A forma como ela se expressa, a forma como ela se coloca com o corpo. Talvez o corpo a gente não conseguiu prestar atenção nesse discurso pelo fato do púlpito ter coberto uma parte do corpo. Ela não utiliza muito as mãos como outros candidatos, como o Obama, por exemplo, que a Segura gente aqui, viu. ela fica segurando O aqui. Obama, ele tem, apesar do Obama ficar muito também atrás do púlpito, mas ele tem essa utilização da mão. O que eu não senti diferença nela, ela conseguiu não usar tanto as mãos, mas ela teve as ênfases ali. Então, assim, falar do corpo dela, como nesse vídeo, eu não vou poder falar 100% porque eu não consegui ver o corpo total, mas dentro do proposto ali atrás daquele púlpito, a ênfase vocal que ela utilizou,
as paradas, a forma como ela se expressou, está dentro de uma boa comunicação. Então, assim, nessa parte eu acho, eu não vejo nenhum bloqueio. Na parte técnica é isso mesmo. Agora, por isso que a gente faz uma análise de uma pessoa, a gente não tem que analisar, a gente tem que analisar a parte técnica dela, mas fazer também uma análise da parte dela como socialmente, o que que ela faz, né? Como ela age, né, socialmente, que coisas falam dela. Nesse caso, vamos pensar, pensando na parte de relações públicas, o que eu faria, Bianca? A gente usa a palavra stalkear, né? Mas no stalkear é feia essa palavra, mas você faz uma pesquisa de campo, você entra nas redes sociais da pessoa, você entende né? O que que você faz na rede social? Ah, eu sou uma pessoa, dou sempre exemplo de advogada, né? Tudo é advogada para mim, você reparou? Professora. Vai dar outra profissão. Ah, a dentista. Pronto, a dentista. E essa dentista, ela quer atrair um público de uma classe um pouco mais abastada e tudo mais. Aí nas redes sociais ela não tem uma conduta, não é que ela tem que mostrar que ela é rica, não é isso, gente. Ah, eu tenho que mostrar que é rica. Mas ela tem uma conduta que não traz tanta credibilidade, sabe? Que passa ver que ela não é muito de cumprir horário, que ela é meio desleixada. Às vezes, gente, você postar uma foto sua da sua casa bagunçada nas redes sociais, infelizmente você liga. Olha, se essa pessoa na casa dela ela é desse jeito, o que que ela vai fazer com o meu projeto? Ah, o que ela vai Exatamente. fazer com o meu atendimento? Será que ela vai chegar no horário? Assim, gente, mas não é para se fazer isso, isso é horroroso. Gente, mas a gente está lidando com humanos. Comunicação é por isso que eu falo, eu fui da área das exatas. Comunicação, áreas da humana, é muito mais difícil. É fácil para fazer, mas é difícil para trabalhar, porque você trabalha com o inconsciente da pessoa, com visões diferentes, formas diferentes de ver o mundo. Então você vai lá, posta alguma coisa que não passa os valores que você quer construir na cabeça do seu público de interesse. Ah, ela é desleixada. Poxa, você acha que ela vai ser? O que ela vai fazer comigo? Por exemplo, uma dentista. Gente, não é preconceito contra ninguém, não é isso. Uma dentista, mostra ela fumando, né, Bi? É. Uma foto fumando. A gente já liga, pô, cigarro, detona dente. Ah, cigarro traz cheiro na mão, aquela mulher vai mexendo. Sabe, você pode até não pensar, mas o seu inconsciente, minha filha, na hora de escolher, você vai escolher aquela pessoa que passa aquilo que você entende de saúde bucal. Não é, Bia? Estou falando Não, é asneira? exatamente isso. A sua imagem é o que a pessoa ela vai entender. Mesma Isso. coisa da forma de você se vestir. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você vai tirar uma foto, sua roupa não tá muito legal. Aí você fala assim, mas o que tem a ver eu colocar uma foto, mas é, sei lá, meu jeito. Tudo bem, pode ser o seu jeito, seu estilo, sei lá, você na sua casa, no seu dia a dia. Mas uma imagem profissional, se as suas redes sociais é para isso, para você passar essa imagem profissional, você tem que tomar muito cuidado com isso também. É ter esse pensamento. Então, nas relações públicas, a gente teria essa preocupação com a pessoa profissional. No caso da Kamala Harris, ela tem toda a preocupação, provavelmente ela tem os melhores comunicadores, relações públicas, jornalistas e tudo mais, né? Para trabalhar a imagem dela. O que está pegando no caso dela, que são os fatores que ela está enfrentando, é a questão da sua atuação na área da economia do país, né? Que, querendo ou não, ela é vice do presidente que está aí, que houve o aumento de inflação nos Estados Unidos, aumento expressivo da gasolina, da comida, do aluguel e tudo mais. Então, é isso que está pegando. E uma outra questão, Bi, ela ficou responsável pelas fronteiras do país. Então, uma parte chave ali, é uma dor ali, é uma questão chave para os americanos ter o controle das fronteiras, e aí o Trump usa isso como
um embate, né, como uma fraqueza dela, como ela vai controlar e ela não fez. Não sei, não posso definir se ela fez ou não fez um papel, o trabalho corretamente, mas é uma coisa que é um bloqueio, que é um risco para ela, que é uma fraqueza também, e o risco dela perder em cima disso. Para a alegria dela, parece que o Trump ainda não afinou o discurso ainda e está atacando só o ad hominem dela. Sabe, mas o que que é ad hominem? É usar discurso de falácia com falácias, atacando a pessoa dela, a persona dela. A pessoa, Kamala Harris, aquela atrás das câmeras. Então tá atacando. Ah, ela ri muito. Ah, eu nem acho. Olha o nível. Agora ela está usando, falando que ela é negra, ela nunca usou isso, nunca usou essa situação. Então, assim, é você atacar a pessoa. Isso não é interessante, pelo que está mostrando as pesquisas. O interessante seria atacar o trabalho dela, o que que ela fez de errado nas fronteiras e a economia dos Estados Unidos, por que está desse jeito? Porque, querendo ou não, também diz respeito a ela, pois ela é vice-presidente do presidente atual, né, Bibi, quer fechar para nós? Quero fechar. Eu vou interromper aqui e aí você fala, legal. Vê aí. Pronto. Para você que quer saber sobre comunicação, sobre oratória, entender um pouco como que funciona esse mundo de se comunicar, segue a gente no nosso canal, que é o Vozeirando Ponto Oficial no Instagram. Se você curtiu aqui o nosso vídeo, o nosso trabalho, curte, comenta, quer saber mais, quer tirar dúvidas, fica à vontade, pode comentar aqui que nós vamos responder para você. Agradecendo também você que assistiu a gente até aqui, e a gente também tá para tirar suas dúvidas. Se vocês quiserem propor pautas para a gente também é interessante. Ah, fala sobre tal candidato ou sobre tal pessoa. Proponham ideias, tragam ideias para a gente também, que é bem interessante, né, Sá? Isso mesmo, Bianca. A gente fez de uma forma bem detalhada, mas sempre falta coisas, né? Sempre a gente fala, "Ah, a gente poderia ter aprofundado aqui, mas eu acredito que ficou muito bom, ficou bom, porque a intenção é levar o conhecimento da comunicação, porque nós, como locutores publicitários, atores e pessoal da comunicação, a gente fala, ah, é tal coisa assim, assim, mas a gente não explica por quê e qual foi o ponto que a gente entendeu essa situação e que a gente pode melhorar, tornar a nossa comunicação de forma mais efetiva, de forma mais natural. Aí nós estamos aqui para falar com você como amigo. Nós somos duas amigas que queremos entrar aí e conversar e fazer esse bate-papo, né, Bianca? Porque a gente gosta dessa área. A gente, a gente essa área faz os nossos olhos brilharem, né? Então, gente, ó, beijo